E sendo o phishing um dos principais golpes, né? Os phishing são Boa. ataques. Explica melhor pra galera. Phishing, né? Isso aí. A gente Tem toma, uns velha guarda aí que não tô ligado. a gente toma como normal, né? Os phishing são esses e-mails falsos, né? Que normalmente eles te convidam a executar uma ação, a princípio legítima, né? Mas que ela tem com o objetivo ou de instalar algo no teu computador ou que tu forneça as tuas credenciais, né? Fala galera do Threadcast, começando aqui mais uma vez um episódio massa pra vocês. Estamos aqui nesse canal maravilhoso, hoje com um super convidado aqui, o Wagner. Depois ele se apresenta um pouquinho mais pra vocês. Vou antecipar o pedido de desculpa que hoje a garganta do tio velho tá ruim. Mas Tamo um aqui chazinho. no chazinho que o Lu me ofereceu, mas tá tudo certo. Como vocês sabem, a gente tá aqui hoje então trazendo esse papo bem legal aqui pra vocês e vamos falar um pouquinho aqui sobre a Net5, né? Então depois o Wagner fala mais pra vocês. Pra quem não me conhece, a Deja aqui na South System, analista e QA, né? Sempre comigo ela. Eu sou a Luciana, sou líder técnico aqui na South. E vamos, né? É isso aí, Iniciando. falar sobre cibersegurança um Isso pouquinho, né? LGPD, algumas coisas aí de segurança da informação. Então, bem-vindo, Wagner. Obrigado pela tua presença, tá, querido? Fica à vontade, a gente apresenta pra galera. A câmera é toda tua ali pra gente já começar esse papo aí. Maravilha, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês. Bom, me chamo Wagner, né? Eu trabalho em segurança da informação. Trabalho há não tanto tempo, mas estudo já quase 15 anos, que é o tempo que tem a Net5. A Net5 esse ano fecha 15 anos. Olha aí. E ela já é uma debutante, né? É. Ela tá fazendo seus 15 anos. Eu não estou desde o início da Net5, né? Eu comecei estudando administração, caí na segurança da informação por acaso, por Olha incrível aí. que pareça. Meu primeiro emprego na TI, né, foi na Net5 e daí fiquei, né? Continuo lá e vou ficar lá acho que pra sempre. Massa. Porque eu acabei me tornando sócio da Net5 depois de um tempo. Então, a Net5, contando um pouquinho da Net5, ela foi uma empresa que começou na área de suporte, infraestrutura, sustentação, né? E vai fazer cerca de 6 anos que a gente criou o serviço chamado de vCISO, que é um CISO virtual que a gente compartilha o recurso, né? Uma equipe de segurança para as empresas. O CISO vem da sigla em inglês, né? Do Chief Information Security Officer, e ele seria o diretor de segurança da informação. Agora é um cargo mais quente, é mais recente, as empresas estão com essa cadeira, né? Nem todas as empresas têm essa cadeira ainda, né? A segurança da informação está brigando por espaço ainda em muitas organizações, mas aonde a segurança da informação consegue agregar nos objetivos do negócio, certamente tu vai ter esse papel do CISO, né? Sim. Quando esse serviço nasceu lá na Net5, a gente entendeu que uma empresa média, pequena, por mais que precisasse da segurança da informação, não que ela dependa, mas é muito importante, não é o objetivo, mas ajuda a alcançar os objetivos. Sim. A gente entendeu que era difícil esse gerente, esse diretor, uma equipe multidisciplinar, porque é muito conteúdo, é muitas frentes que a gente acaba atuando. E aí a gente criou um time, um diretor, a gente tem responsáveis dentro cada empresa tem seu responsável dentro da Net5 pela segurança da informação. E aí a gente criou e a gente está prosperando bastante aí, prospectando bastante clientes aí nos próximos meses, né? É um assunto muito quente, né? Então ela facilitou para nós, assim, né? O assunto ser quente, a gente estar no momento certo e tem que gostar bastante, né? A segurança Sim. da informação, se tu não é apaixonado por ela, se tu não gosta, se tu quer porque é uma oportunidade, às vezes, que a gente tá ouvindo, ela te cansa, não, te põe num burnout, porque muda muito, é muito dinâmico, é 24/7, né? Os atacantes, os hackers, né, que o pessoal chama, cybercriminosos, que a gente coloca assim o mais correto, digamos assim. Eles não dormem, né? Eles estão lá, estão querendo atacar. Eles 24 horas por dia, não adianta. Então, assim, a gente sempre fala pro pessoal que está afim, tem que gostar bastante, né? E ela não é uma carreira que começa na cibersegurança, na segurança, né? Normalmente tu vem cumprindo alguns papéis e depois chega até ela, né? Um detalhe interessante que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A South System Isso é aí. um dos clientes mais antigos do nosso contrato de vCISO, da nossa vertical de vCISO. Antes da South, apenas os nossos clientes que eram da sustentação, da nossa outra vertical, eles eram um piloto, né? Que a gente estava testando o serviço, ver se tinha aderência e tal.
Sim. E aí hoje eu fui ver e a Salt System é o contrato mais Olha antigo, só. assim, que a gente tem de Vecis. Parceria boa já há um tempinho. Poxa, bastante tempo, né? E a gente aprendeu bastante, né? Porque a Salt System tá num segmento onde a segurança da informação é muito quente há bastante tempo. Sim, é. Ele já é regulamentado, ele tem o Bacen, né? E o desenvolvimento de aplicações, ela é muito importante, ela é parte fundamental de muitos negócios, né? E aí a segurança da informação consegue tracionar em cima disso, né? Em muitos lugares a gente tem aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, o PIB do Rio Grande do Sul, 60% é indústria. E a indústria não tem ainda essa maturidade que tem o setor financeiro, meios de pagamento, né? Sim. Então foi um aprendizado muito grande, assim, a gente pôde trocar muita experiência. E estamos até hoje. Até hoje vamos seguir muito tempo, né? Vou puxar rapidinho aqui, depois eu passo pra Lu pra fazer as perguntas. Mas porque antes- eu vou cansar aqui, né? Mas antes, vamos pedir para curtir, Sim, é isso aí, pode pedir. Manda bala, Manda o teu recado. curtam, Manda teu recado aí. compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos chegar rumo aos 1.500 inscritos até o Isso aí. final do ano. Show de bola. Não, o que eu ia dizer, mas era o seguinte, né? Tipo, até pela parceria, né? Que a gente tem aqui com a Salf, né? A gente quer comentar sobre o que a Salf System mais atende, né? Pra quem não conhece, entra lá no site da Salf também, né? Da Money, né? Essa vertente aqui é muito mais atender clientes da área financeira, né? E a gente vai nos apoia com essa parte de segurança aqui, de governança, de compliance em cima dessas gestões aqui, né? E dessas partes de responsabilidades junto com o Veciso lá. E aí isso eu já queria trazer esses pontos que até a gente tinha falado, né? Que a gente fala muito de responsabilidades, monitoramento e segurança de terceiros. Né? Eu acho que esses são os pontos importantes. A gente comentou alguns cases que a gente vai acabar trazendo de novo aqui, um pouquinho antes do papo, sobre alguns commits errados, né? Algumas senhas fixas. Eu acho que isso vale sempre comentar para o pessoal. Então já trazer esse tópico para ti, né? Falar um pouco de como é que são essas responsabilidades da ferramenta em si da CISO para essa parte de gestão financeira, tanto de acessos que a gente estava conversando antes, Isso. e desses monitoramentos aí. Sim, entendido. O serviço do Veciso ele é mais uma consultoria do que uma ferramenta em si. É difícil ter uma ferramenta que consiga tratar disso tudo, né? E o nosso papel é um papel de consultoria, de governança, compliance e gestão de risco, na sua grande maioria. A gente tem algumas verticais mais técnicas também, mas puxando aqui o caso da Salt, ele é mais governança, risco e compliance. E ele começou quando os clientes da Salt System exigiu alguns requisitos de segurança. E aí o Francisco, na época, cara, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E foi quando a gente entra ponto a ponto e identifica como a gente vai tratar desses requisitos de segurança, né, da melhor forma. Né? Porque não existe uma bala de prata que resolva todos. E a gente sempre procura e precisa entender qual é o contexto da organização para que a segurança da informação consiga apoiar nos objetivos, né? Ela não pode engessar o trabalho de todos vocês, né? Ela não pode tirar todos os acessos de um desenvolvedor a ponto que ele não consiga fazer, né? Porque é isso, a gente não pode inviabilizar o negócio, né? O negócio da Salt System não é segurança da informação, a segurança da informação precisa apoiar para que vocês consigam, né? A Salt System consiga atingir lá os seus objetivos. Em relação aos terceiros, né? Existe um grande tópico dentro da segurança da informação, que é a gestão da cadeia de suprimentos, né? É um nome que a gente puxou da indústria, né? Que suprimentos a gente acaba pensando em suprimentos da indústria, da esteira de produção, mas são cada um dos pontos, dos componentes que participam dessa entrega como um todo. Então é um assunto muito quente, né? Porque a gente tinha exemplos clássicos de, por exemplo, uma empresa grande que tem vários pequenos fornecedores, né? A gente espera que todos eles estejam tão seguros quanto a empresa maior, mas nem sempre é a realidade. Então os ataques estavam sendo focados nessas empresas menores, porque ela vai ter uma VPN para dentro dessa outra organização maior, então é um caminho com menor dificuldade, digamos assim. E o pessoal explora essas fraquezas. Essas empresas maiores, se preocupando com isso, acabam puxando, né, o que são a gestão dos fornecedores, né? Qual é a postura de segurança desse cara que está aqui dentro, né, da minha casa, né? E é onde muitas vezes a Salt System se encontra, né? Está alocada dentro das organizações, ela precisa ter uma postura de segurança ou assumir a postura de segurança que esses caras estão nos pedindo
para que nós não colocamos eles em risco dentro dessas questões de cibersegurança, né? Cumprir Então, os requisitos do cliente, né? Isso, a gente precisa atender esses requisitos que eles nos passam e nem sempre, né, eles são do mesmo nível que o nosso. Sim. Né? Às vezes a gente está acima, né, dos requisitos deles e o que é bom, né? As empresas elas precisam encontrar esse equilíbrio do que é segurança sem que o negócio fique inviabilizado, né? Porque se a gente botar tudo de bloqueio que a gente pode, o desenvolvedor não conseguir comitar, ele não consegue trabalhar. Então, assim, exatamente, existe um equilíbrio e a gente, como no papel da governança, de segurança, do CISO, a gente precisa entender o negócio para que a gente consiga fazer a segurança da informação da melhor forma possível. Acaba mergulhando no negócio também, para entender isso, né? Porque senão vai dar bloquinho. Vai dar. Vai trancar. Não tem muito o que fazer, né? Até questão porque muitas empresas, elas ficam trafegando dados sensíveis, né? E que realmente são fundamentais para que lá o fornecedor que está desenvolvendo algum sistema para ti, ele precisa ter os dados, né? Então, é complicado. Essa parte é bem complicada. A gente tem inúmeros Como casos, garantir, né? A gente tem inúmeros casos em que algo legítimo, né, acaba sendo utilizado pro mal, né? Ou alguma ferramenta que ela serve para um acesso remoto, para VPN, por exemplo, para trabalhar normal. Se a credencial for vazada, ela vai ser usada por um ataque. Né? Então, conseguir medir aquilo que é legítimo pode ser usado ou não pode ser usado, como deve ser usado, lá na governança a gente tem também quais são os requisitos para que tu possa usar essas ferramentas, né? Épocas de pandemia, a gente teve assim todo mundo indo trabalhar de casa e as empresas não estavam prontas ou organizadas para fornecer esse acesso remoto. Então a gente teve um boom de incidentes em que credenciais válidas eram utilizadas, né, num vazamento, ou a pessoa caiu num phishing, o atacante entra na VPN, está dentro do ambiente, aí a gente começa a botar um monte de problema lá. Claro. Não tem segmentação, não tem nenhum controle interno. Pois é, assim, agora puxando até para esse tempo de pandemia, né? Como é que foi essa... Como é que eu vou dizer assim, até para vocês, né, cara, se estruturar e conseguir acompanhar isso, né? Tipo, se tiver que dobrar o time, como é que aconteceu com vocês lá, né? Sim. A gente teve um aumento muito grande da demanda, porque muitas situações de que antes o pessoal não tinha uma exposição tão grande para a internet, né? Nem todas as empresas adotaram as soluções de VPN, de acesso remoto, e começaram a expor os seus sistemas para que eles acessassem de casa, né? O pessoal está trabalhando de casa. E foi um grande número de ataques só nesse período. E em grandes empresas, né? Sim. E aí a pessoa, as equipes, talvez por não conhecer o risco, não saber o risco, acharam isso tranquilo. A pessoa está de casa, precisa acessar de casa, expõe a intranet, né, para fora, que aí já deixou de ser intranet. Sim. E aí não tem uma gestão de vulnerabilidades, não sabe quais são os riscos. Pegamos casos de usuário admin ainda existente. O pessoal dá risada, assim, mas é verdade, acaba conhecendo. Eram detalhes que ninguém ficava ali em cima para ver, o cara tá com a senha. Que senha é essa? Chegou ali, fixou. Ou colocou a senha mais fácil ali em qualquer pessoa. Isso. Não. A gente vê credenciais hoje, né? Elas acabam sendo a grande maioria dos vetores de ataque, né? Então, assim, tu precisa das suas credenciais para trabalhar, não tem dúvida, né? Assim, mas a gente precisa de um múltiplo fator de autenticação. A gente falava muito de segundo fator, né? Agora é múltiplos fatores de autenticação, acesso condicional. Né? Então, as equipes de segurança da informação, quando existem, normalmente elas são reduzidas, são pequenas, né? Então, às vezes, elas não conseguem dar conta de tudo. Né? Não dá para dizer que são todos problemas, o pessoal não está fazendo. A gente tem muita demanda, às vezes não consegue vencer todas as demandas, né? E aí tem priorizações. Né? O importante é saber é que os executivos, as empresas precisam conhecer quais são os seus riscos, para em cima dos riscos tomarem as suas decisões. Normalmente elas não sabem nem dos riscos, né? Então, assim, se tivéssemos uma gestão de risco mais madura, eu saberia que eu não posso expor tal sistema para a internet, eu saberia que quando compartilhar uma base para o terceiro funcionar, deveria ser anonimizada, eu tenho umas questões legais para cumprir em torno disso. Mas é um assunto que, tirando algumas áreas que são regulamentadas, ela não tem ninguém te cobrando segurança, né? Então, se tu tá na tua posição ali, tu não tem um parceiro te cobrando, né? Tu não tá entrando em compliance, tu não tem um órgão, tu não tem... Agora a LGPD atinge todo mundo, né? Mas até então,
tu não tinha. Ela tinha, mas não tinha. O risco Ela é teu. tava lá, entendeu? Ninguém usava, vamos dizer assim, entre aspas, ninguém usava. A lei é de 2018, 2 anos conversando sobre para entrar em vigor em 20. Sim. A gente está em 23. Primeira sanção saiu agora, né? Então faz tempo que ela tá aí. E segurança é um dos requisitos lá dentro, né? Ela é um pilarzinho lá dentro, é muito mais sobre privacidade. Mas é como a segurança se move, né? A gente tenta encontrar locais para se alavancar, porque senão é um requisito que às vezes é deixado de lado mesmo, infelizmente. Vamos trazer uma brincadeira, né? Tipo, até pra falar sobre os hackers que a gente tava falando, né? Que a gente vê, brincando assim, que tu vê aqueles filmes. Esses dias eu vi eu acho muito legal de ver, que é um dos mais atuais, mas não é tão atual, mas que é o Swordfish, né? Que era o Wolverine hacker, né? E aí, tipo, que é o Hugh Jackman, né? E sim, e aí, cara, e aquela coisa, vai invadindo. E não é, entendeu? Já foi alguma vez, mas não daquele jeito. Não, parece que tudo é muito fácil e rápido, né? O cara chega aqui e quebrou a segurança de tudo. Isso, mas o que eu quero dizer é que a quebra de segurança que eles mostram, ela não é um detalhe que nem agora o Wagner falou, muito é em cima de acessos. Né? Isso. É muito mais fácil os caras buscarem acessos que estão fixos no lugar, testes de admin que a gente tá falando, e não é aquele monte de coisa tipo o Neo na Matrix, aquele monte de linha verde, tá ligado? Eu achei que seria sempre assim. Passa na cabeça da gente, mas é muito mais simples, entre aspas, né? O cara vai atrás de uma informação fixa, e daí o resto é feito. Sim, a gente tem uns jargões dentro da área, né? Então eu vou trazer um daqui a aproveitar. Mas depois a gente põe a segurança... um glossário de jargões. A segurança, né? A gente usa muito que ela são elos, né? E a segurança da empresa ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Né? Então, às vezes, tu tem uma parede imensa de um lado, mas, pô, a porta ali tá sem a fechadura, né? Às vezes a gente vê as não imagens... Não adianta assim, muito. As imagens com uma parede altíssima, né? Mas embaixo ela tem um buraco pro cara passar, né? Então, é justamente isso, né? Tu tem uma série de controles muito fortes de um lado e esqueceu de conscientizar o colaborador, né? A gente tem ações de conscientização também dentro das verticais lá, porque a gente entende que o colaborador bem informado, ele vai ter uma postura de prevenção, né? E sendo o phishing um dos principais golpes, né? Os phishing são ataques. Explica melhor pra galera. Isso aí. A gente tem toma... uns velha guarda aí que não tô ligado. A gente toma como normal, né? Os phishing são esses e-mails falsos, né? Que normalmente eles te convidam a executar uma ação, a princípio legítima, né? Mas que ela tem o objetivo ou de instalar algo no teu computador ou que tu forneça as tuas credenciais, né? A gente tem testes de phishing lá na nossa metodologia, onde o pessoal do Red Team, né, do time vermelho, que é o time que ataca, que simula os ataques, né? A gente pega essas simulações e trabalha em cima desses dados, né? Então, assim, a mais recente que a gente fez, por isso são um pouco maldosos às vezes, que eles colocam um e-mail falso do Office 365, por exemplo, dizendo que o Wagner compartilhou contigo a base, o salário de todos os colaboradores. Clique aqui, né, para logar. Aí é uma telinha lá da Microsoft, como se fosse, porque é simples de fazer isso. Tem o dedo nervoso, Sim. né? Sempre tem o dedo Sempre. E tu clica e tu vai assim. A gente tem, assim, uma métrica, né? A segurança da informação tem muitas métricas, né? Sim. E essa é uma métrica que a gente usa há bastante tempo, que é o tempo de comprometimento a partir de um phishing, né? O pior dos casos foi em 10 minutos. 10 minutos depois que o e-mail foi enviado, a pessoa abriu, foi lá, preencheu os dados e a gente recebe que ela preencheu, né? Então, assim, não bastasse ela ter tentado no navegador, ela tentou no celular também, porque achou que estava dando, porque... Né? Então, assim, o pessoal... Tava afim, sabe? Claro que a gente atua num elo fraco quando ele não foi conscientizado, né? Sim. Mas o objetivo lá do Veciso é transformar esse elo mais fraco, talvez, no mais forte. Se todos esses mecanismos de tecnologia que a gente colocou falharem, ele tá com aquele e-mail na caixa de entrada e ele pode decidir, não, isso aqui é muito suspeito. Então a gente ensina as pessoas a olharem para esse e-mail e identificar algumas coisas que são básico, assim, até é bom deixar aqui para todo mundo dicas, né? Mas eu, por exemplo, eu abro Banco do Brasil, Bradesco, sei lá, bancos, tu olha, nunca é o e-mail do banco. Antes de abrir, tu dá uma olhadinha e já são joga detalhes lá, simples, né? Que às vezes as pessoas não se ligam. Mesmo. Mas não, é porque vem tentador a frase inicial. Aí tu nem...
Passa. Tinha um clássico, mais um casezinho engraçadinho, né? Tinha um clássico que era nessa época da discada, que era o... Aqui tem umas fotos massas sua aqui, né? Nos anexos, isso aí, ó, né? Já começou desde essa época, né? Atiça a curiosidade, né? Exatamente. A malandragem é nesse ponto, né? Pegar o teu ponto fraco Ou de o aquele que boleto vai do te dar desconto, não vontade. sei o quê, né? Aham. Ou tu tem algum valor a receber. Sim. Receita Federal. Tem um valor. Da onde surgiu? Eu vou lá. Mudou esses dias, né? Alguém me comentou, porque tem mais um ponto de observação, né? Que todo mundo quer dizer, acho que eles trabalham na TI com várias áreas diferentes, acho que tu sabe formatar impressora, essa é a clássica, né? Aí um amigo meu recebeu um e-mail, acho que foi um negócio do FGTS. Só clica aqui para ver o seu extrato do FGTS e receba fácil, não sei que, antecipação. Ele disse que ele achou estranho, porque é o seguinte, cara, entre sorte e azar tinha um erro de português. Sim. E ele é advogado, então ele tá acostumado a passar uma leitura dinâmica e ver qualquer erro de português. Então ele viu aquele negócio, cara, é golpe, mas quase clicou. Sim. Porque tava perfeito o e-mail. E isso aqui me irrita de vez em quando. A gente tem que lembrar que estamos no Brasil, né? E os caras são criativos demais. Cara, Pra fazer um troço Deus. Mas é todos os dias, né? Tu É. recebe N e-mail, principalmente e-mail. Todo dia é um dia que tu anda acessando, Luciano. Tô recebendo e-mail todo dia de phishing. Todos os dias recebo. Mas uma coisa que também as pessoas têm curiosidade, e quando eu vou lá e denuncio? Né? Qual é o processo que vai acontecer por trás? Isso também é uma dúvida que muita gente tem, né? Boa. Porque tu recebe. Eu sou uma que eu tô sempre O denunciando denunciado ali. como phishing, não entendi. Isso. Eu vou voltar um pouquinho nas dicas, né? Normalmente é atiçar a tua curiosidade, né? Alguma ação urgente. Então, assim, se tu quiser receber esses teus pontos, tu tem que clicar agora. Né? Clica agora. Não é assim, receba os seus pontos, né? Tá aqui. Normalmente é uma ameaça. Instantâneo. É algo, uma ameaça do tipo, se tu não fizer isso, eu vou bloquear tua conta, né? Às vezes, poxa, eu preciso da minha conta. Datas comemorativas, então assim, vem a Black Friday, começa É uma a enxurrada, chuva, né? Aí, bom, se tu recebe um desconto muito grande lá em março, pô, tu vai achar que é golpe, né? Mas, pô, estamos na Black Friday, né? Imposto de renda, tudo que eles tiverem como te atiçar a curiosidade, normalmente esse é o golpe, né? Tecnicamente é engenharia social. Tudo que tu tem de técnicas de psicologia, às vezes, eles vão usar contra ti. Sim. Então, é um senso de urgência na mensagem, erros de português normalmente acontecem, saudações genéricas, né? Então, assim, poxa, se é o meu banco, ele sabe que é o Wagner, né? Não vai ser o Wagner@gmail.com, Sim. às vezes eles completam, né? Porque o phishing, né, ele tenta atingir o maior número de pessoas possível e quem cair, caiu, né? Existem sofisticações desses ataques que são chamados spear phishing, né? O phishing da palavra é a pescaria, né? Então é como se o cara tirasse uma rede e quem cair nessa rede caiu. Tarrafio. Exatamente, né? A gente tem que agachar as coisas, né? E o spear phishing é aquela técnica como se fosse pescar com um arpão, né? O cara sabe o alvo, ele mira, então ele sabe direitinho que o Wagner trabalha tanto tempo na Net5, o banco dele é o Banco do Brasil, não é o Itaú, e ele consegue criar uma história em que, poxa, me parece muito real isso aqui. A gente tem um colega que é atendido pela Net5 que ele me contou a história da Nota Fiscal Gaúcha, né? Ele foi sorteado na tal da Nota Fiscal Gaúcha e ele recebeu o e-mail. Tá aqui, retire seus pontos. Ele, não, é phishing. Até que ele, poxa, tantas vezes assim, o que tá acontecendo, né? Sim. E aí é outra dica. Se tu tá participando de algum sorteio, se tu tá envolvido com uma situação dessa, o site oficial normalmente vai conter essa informação, né? Então, exatamente. Se tu desconfia que ganhou, né? Então vai lá no site oficial e vê. Acessa. Então, assim, a gente foca bastante no comportamento das pessoas, bastante. A gente investe bastante tempo nas pessoas e conscientizar as pessoas sobre as questões da empresa. A gente entende que é o objetivo, é importante, mas a gente teve uma sacada que foi, pô, se eu levar essa situação para a vida pessoal, né? Sim. Ela vai trazer isso para dentro da organização também. Então, quando a gente falou de segundo fator de autenticação para as pessoas, eu falei no golpe do WhatsApp que o conhecido dele caiu, né? Então, poxa, quando eu ativar o duplo fator de autenticação aqui, o pessoal não vai ser uma novidade, não vai ser, pô, o pessoal da TI tá me ferrando aqui, eles querem que mais eles vão precisar fazer, né? Então a gente levou a conscientização para a vida pessoal, a gente levou essas situações para o WhatsApp, levou para o Instagram, levou para isso e depois o cara trouxe esse conhecimento para dentro da organização. Foi onde a gente conseguiu uma acessibilidade maior com as pessoas, porque é a realidade, né? Não é algo
técnico da TI que está trazendo, da segurança, né? Então, sempre que a gente pode incentivar e falar com pessoas sobre o dia a dia delas, melhor. A gente acredita que esse retorno vem, né? Massa. Eu vou te atrapalhar de novo. Eu sei que é tu que faz as perguntas, tá? Não, mas pode ir, porque também depois eu vou entrar no... Boa. Porque o que eu quero te perguntar, aproveitando que tu tá comentando sobre isso, tá, Wagner? Sobre instrução, sobre como melhorar a orientação sobre essas informações, né? Porque eu acho que é massa de comentar também. Vocês têm o canal de vocês, né? Uhum. E aí até eu já puxo pra cá e digo aquele máximo do recado. Você sabe que vocês têm que seguir a gente, tem que compartilhar. Vai lá no YouTube do canal da Salf lá e segue a gente. Faz a inscrição. E tem o canal do pessoal aqui deles também, tá? Lá da... A gente também vai colocar o link, né? Isso. Pra quem tem muito conteúdo lá bom. Tem 2 vídeos que me interessaram bastante, né? Que a gente tem lá que é sobre lei de TI, que vocês falaram, que eu acho que é bem nisso, né? E tem um lá relacionado à parte também ali de gestão e tal, de governança e sobre a automação de governança que a gente falou. Então, vamos aprofundar agora nesse sentido. Daqui a pouco Tem um episódio lá, né? Vamos colocar o link dos episódios lá também. É isso aí. Mas o que eu quero dizer assim, como é que vocês têm esse tópico dentro da Net5 de fazer dar um curso pra galera, além do teu canal hoje disponibilizando algumas coisas, vocês fazem isso, vocês fazem essas orientações, essas passagens de conhecimento pra galera quando vocês vendem o produto, assim, também? Sim. É uma das verticais, né? Quando a gente fala sobre o Veciso, no começo, ou tu tinha o Veciso pacote todo, ou não, né? O que a gente imaginou na época, assim, né? Que para segurança da informação, a estrutura dela precisa de governança. Sim. Ela precisa de segurança defensiva, que são os produtos mais tradicionais, né? Segurança ofensiva, que é a organização na visão de um atacante, tentando explorar essas falhas que o outro time deixou, né? Treinamento e conscientização dos colaboradores, né? Então a gente tem uma vertical exclusiva para isso, né? E além a gente tem também segurança em cloud, desenvolvimento seguro, e aí as verticais elas vão aumentando. E ela ficou tão grande ao ponto que algumas empresas não têm pessoal suficiente para atender todas elas ao mesmo tempo. Então a gente acabou segmentando, né? Legal. E normalmente começa com governança e conscientização, porque as empresas não governam a sua segurança da informação, não tem, né? E as suas pessoas não estão treinadas, né? O que a gente tem de iniciativas dentro da vertical de conscientização, treinamento e cultura? A gente tem outubro, mês da cibersegurança, né? Então a gente faz uma campanha, normalmente ela tem um sorteio, o pessoal participa de um questionário, vê alguns vídeos, algumas coisas assim que são para a vida dela, né? Ano passado foi sua missão no espaço, que fechou muito com a cara da Salf, né, do astronauta, tudo a gente aproveitou bastante aqui. E hoje, esse ano, a gente está fechando, né, em outubro, a sua missão na Terra. Então a gente tem um storytelling, o pessoal participa às vezes de 10, no máximo 15 minutinhos da apresentação, dos textos, né? Responde umas perguntinhas e depois tem o sorteio. Premiar as pessoas acaba sendo outra forma de... Um incentivo a mais, né? Isso é importante. E o pessoal às vezes vê dificuldade nas premiações, né? E a gente consegue encontrar alguns atalhos, né? E normalmente quais são, né? Algum benefício que a pessoa já ganha na organização, vale-refeição, alimentação, dá um bônus para ela porque ela não caiu no phishing. Dá um bônus para ela porque ela participou dos treinamentos, né? A gente tenta fazer isso, né, como sugestões, né? Algumas empresas são mais engessadas do que outras e, poxa, não tem, né? E outras não. Normalmente são 3 ou 4 temporadas desses treinamentos, né? Quando é mais gamificada, a empresa é mais, não digo moderna, mas ela tem essa cultura mais de gamificação. Sim. A gente faz algumas temporadas, né, de treinamento. Os melhores classificados acabam ganhando uma pontuação, né? A gente tem uma campanha também que normalmente ocorre em janeiro e fevereiro, que é o Yes for All, onde a gente tenta mapear quais são os comportamentos de risco que essas pessoas, né, os colaboradores têm. E depois a gente trabalha em cima desses riscos nos treinamentos, né? Então, uma coisa vai encaixando na outra, assim, e aqueles elos vão se tornando todos mais fortes, né? A gente tem, né, dentro dessas perguntas, né, o Yes for All é basicamente um questionário, né? A pessoa dá 5 minutinhos do dia dela para responder, né? E a gente tinha perguntas do tipo, pô, você compartilha a sua senha? E é assustador o quanto as pessoas compartilham as suas senhas, né? Cara, isso e elas não veem maldade, né, nisso, né? Não veem risco. É a confiança, né, que elas têm. E aí nessas a gente acaba fazendo mais perguntas e como é anônima, a gente tem uma sensação de que tem muita verdade ali, né? Então, credenciais ainda é um problema, o pessoal não sabe como armazenar elas de maneira segura.
não vem maldade nisso também, né? A gente fala muito de cofre de senhas, que são os mecanismos que a gente utiliza para salvar e guardar essas senhas, né? Sim. Que hoje ninguém mais deveria saber as suas senhas, né? Deveriam ter um cofre de senha, alguma coisa. Cara, eu armazeno todas na cabecinha. É. Oficial, assim, eu tenho umas 8 ou 9 senhas. Isso. E aí, assim, se tu tem 8 ou 9 senhas, tu não tem 8 ou 9 produtos que tu usa, né? Sistemas, né? A última vez que eu olhei meu cofre, ele tava com 100 e poucos. De todo o sisteminha que tu vai te cadastrando e tal. Sim. E aí as pessoas normalmente repetem suas senhas, né? Então, assim, ela tem assim o Wagner, arroba, né? Aí o V é maiúsculo, o Wagner, Sim, as minhas arroba. 8 são variações, né? Na real, se o cara for inteligente e normalmente os caras usam ferramental pra isso também. Isso, automatizando. Automatizada, né? Tipo, pegar a minha senha e começa a variar, daqui a pouco vai quebrar uma. É. Daqui a pouco quebrou uma, o resto não vai fazer. Isso. E assim, quando a gente tem, por exemplo, a quebra de uma senha, a primeira etapa depois disso é testar onde ela funciona. Aí eu vou lá, eu consigo do tua VPN, consigo do teu e-mail. Claro, existem muitos sistemas que são Vai single por sign-on. tentativa e erro. E é muito rápido, porque a gente tem um comportamento meio padrão, né? Então, assim, a gente vê vazamentos antigos de senha, né? Então, existem sites que tu pode ver se a tua senha foi vazada, né? Tu coloca o teu e-mail e mostra lá se foi Sim. vazado. Então, ela foi vazada em 2010, né? Então, normalmente as pessoas têm, né? O Wagner, V maiúsculo, arroba, 2010. Cara, vazou. Foi em 2023, né? Altera. As políticas que a gente acaba acompanhando, normalmente até o pessoal da TI, às vezes assim, cara, só pra dar o compliance, né? Troca de 90 dias, né? Cada 90 dias. Troca o último caractere lá e vai, né? Então, assim, a gente não tem essa cultura, a gente não entende os riscos, né? E eu acho que vai levar um tempinho pra chegar, assim, ao público que não tá diretamente ligado, né? E eu espero que as autenticações, elas acabem melhorando e se tornando mais fáceis, né? Sim. É como eu estava falando antes, onde existe uma regulamentação, o avanço é mais rápido, não tem como, né? No banco a gente já fala de múltiplos fatores há bastante tempo. Tu tem o cartão, tu tem a biometria, tu tem a senha, passou de um horário tu não consegue fazer, passou de um horário tu consegue, né? Isso. Por isso, porque literalmente é valor, né? Mas se tu for fazer assim, lá no meu Facebook, né? Coisas antigas assim, no Instagram, cara, não tem tanto valor, não vou habilitar e tal, né? Até que acontece. Quando tu perde uma conta pra tu recuperar ela, cara, é chato É um demais, transtorno. Tem acontecido bastante com os Instagrams aí, né, galera? Isso. Agora, rede social aí, TikToker, essas paradas aí. O que mais acontece é daqui a pouco tu vê um famoso comentando, pessoal, não, roubaram minha Isso. conta, papapá. Uhum. Pô, como é que tu não fez o segundo fator? Não, cara? e é um seguidor, lugar que é muito perfil falso junto também. E o que tem de denúncia de perfil falso Ah, sim. Uhum. é extremamente idêntico, porém, tu tem que se ligar o que tem de diferente no nome. É um A mais no final, tá no meio da palavra, algum detalhe ali pra poder... Isso tem mais de forma manual, né, que a galera faz pra dar uns fakes, né? Mas E que consegue, acaba dando essa barbada aí, né, de tu conseguir essas informações. Esse exemplo aqui é ótimo porque quando a gente faz testes de phishing, né, o que a gente faz? A gente vai lá e registra um domínio muito parecido com o Net5, por exemplo, né, com 2 Is, 2 Es. E aí é difícil, né? Às vezes tu lê muito rápido, né? E tem técnicas muito avançadas em que quando tu tá digitando o R e o N, se tu vê eles um do ladinho do outro, ele parece um M. Então, assim, os caras são muito criativos mesmo, né? E aí a gente tem, por exemplo, proteção de marcas, né? As empresas podem contratar serviços de proteção de marca, né? Que eles fazem o takedown automático, né? Uhum. Então, se tem alguém se passando pelas nossas marcas, né? Existem serviços, né? Tem uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que é muito famosa também, que ela trabalha com inteligência de ameaças, né? O termo Threat Intel, que é o que o pessoal usa na segurança. Inteligência de ameaças, né? Quais são as ameaças que estão acontecendo tanto na web normal, na dark web, na deep web, que podem estar nos ameaçando. Pô, tem dentro de um fórum lá da deep web vendendo uma credencial para conectar na Net5, para conectar na Salt System. Pô, eu preciso ficar sabendo, né? Então é mais uma vertical lá da segurança da informação, né? E é difícil tu acompanhar todas elas, né? Sim. Então ela vai crescendo, né? Então o Threat Intel é uma muito legal, assim, né? O pessoal vê muito glamour nos filmes, né? Do tipo, pô, eu vou atacar, vou invadir e tal. Mas a área defensiva, ela é muito, muito, muito complexa também. Às vezes até maior, não dá pra dizer, porque, né? Mas
muita gente vê o glamour do atacante, do hacker, né, do cybercriminoso, não glamour, por se dizer, mas é mais plástico, né? Mas quando tu atua na defesa, né, o cara tá precisando de um erro teu, né, de uma falha, de uma brecha, né? E o cara que tá na defensiva, ele precisa olhar tanta coisa. Então, por isso que pensar é muito legal tudo, investigar, né? né? É muito legal, assim, tem que gostar. Pensar nas probabilidades. Qual é que é o nome daquele filme, cara? Daqui a pouco eu vou lembrar, daqui a pouco, de repente o pessoal até comenta depois aí, se vai lembrar do nome, se eu não lembrar, vocês comentam aí. Mas é um filme que ele é um dos caras que trabalha também com o Leonardo DiCaprio no Inception lá. Ele é o cara, eles começam o filme com a função de avaliação dele pra ele conseguir fazer uma proteção contra uma invasão. Não lembro. Cara, eu vou catar esse filme, cara, porque ele é legal, porque é isso, é um dos poucos, bem que tu falou, normalmente essa palavra isso, aí, né? Da glamour Glamorização. pro hacker, né? Pega o Duro de Matar 4.0 aí, que é o último também dessa semana aí que tá passando, que é os hackerzinhos lá que estão fazendo a história de derrotar Nova York lá, não sei o que tal, Washington DC. E ele vira o heróizinho do filme, né? Sim. Pô, mas o cara é bandido, meu. O cara tava, inclusive, na lista do FBI lá, tá ligado? Mas não, o cara virou o herói do filme. O Sword Fish, que a gente falou também. Sim. E tal. E esse filme, ele fala um pouco do contra, né? Eles são todos avaliados ali e o cara conseguiu fazer um bloco de uma tentativa de invasão. E aí o cara é contratado pela empresa, não sei o que. Eu não vi esse filme. Eu tenho que catar esse filme. Eu vou precisar saber daí. Eu acho. Eu tô tentando pensar, eu acho. Daqui a pouco abre o Google aqui que eu já cato quando tu pergunta depois pro Wagner aqui. Que eu vou catar e nós vamos descobrir essa parada agora. Mas aproveitando, né? E é uma coisa assim, as pessoas não pensam, mas quanto vale os dados de cada pessoa? Sim. Pra quem vai, né, na maldade ali, buscar. Hoje a gente tem assim, a gente tem os jargões, né? Os dados são o novo petróleo, né? O pessoal falava bastante, né? E aí a gente vai brincando com isso e a qualquer momento eles podem vazar, né? O petróleo também, né? Assim, dependendo como tu olha para isso, né? Mas hoje as empresas são movidas, né? Existe uma parcela de empresas, uma grande quantidade, que são movidas a dados, não adianta, né? A gente tem agora setores, né, que são voltados para isso, né? Análise de dados, né? Então, os dados, sim, eles são muito, muito valiosos, né? E a gente vê casos em que o vazamento deles, né, eles podem te entregar segredos de negócio, né? Tem um exemplo que a gente viu, eu não lembro se é a Embraer, acho que sim, né? Teve um ataque, os caras invadiram a Embraer, roubaram os projetos e lá na China tem um aviãozinho igual, né? Da Embraer, sabe? Não tenho certeza se é Embraer, acho que sim. Mas a grande brincadeira disso tudo é isso, sabe? O valor que tem seus dados, né? Então, a gente fala hoje muito de privacidade, os dados pessoais, né? Mas a segurança da informação, ela já protege os dados desde quando elas eram apenas entre aspas, né? Segredos de negócio, né? Sim. Então, na indústria, a gente tem uma proteção de dados muito grande, porque às vezes o diferencial da minha máquina aqui, ela me dá uma vantagem competitiva no mercado muito grande. Sim. Não pode vazar, né? Não pode vazar. Então, o investimento foi aí, né? Então, assim, por mais que eu diga que no setor financeiro é mais avançado e tal, é onde a gente vê mais, né? Porque a gente tem um contato na nossa vida pessoal. Mas todas as indústrias, todos os negócios, né? Eles têm algum dado para proteger. Às vezes são dados de segredo de negócio, são dados que são dados de cliente, né? E o vazamento de dados, hoje, ele custa muito mais do que a gente calcula aqui no papel, né, de pão. Porque a gente tem um fator que é hoje ainda maior, que é a exposição da minha marca, né? A confiança dos meus clientes numa situação dessa. Dentro da segurança da informação, a gente tem resposta a incidentes, né? Se as empresas não sabem responder bem ao incidente de vazamento, eu perco muito a confiança nelas, né? Sim. Então, quando tu tem exclusividade no mercado, é uma coisa, cara. O cara vai comprar de mim, ele vai consumir o meu serviço, porque sou só eu, sou soberano, eu domino tudo isso daqui. No momento que tu tem opções e tu passou por um incidente cibernético, poxa, perdi meus dados vazaram, né? Então, às vezes acontece de um incidente numa empresa, logo depois tu recebe ligação de um telemarketing, né? Poxa, o que aconteceu, né? Pô, vazou, foi vendido. Aí tu perde a confiança, né? Sim. Porque a imagem hoje, ela é algo viral, né? Tipo, se isso cai no desgosto de um grande público, tu pode perder aí a tua marca rapidinho. Sim. Né? E a gente tem ataques também que são
são tão grandes a ponto de fechar negócio, né? As empresas elas estão melhorando na sua questão de recuperação, porque o ransomware ele virou ele ganhou um espaço, ele ganhou uma vitrine muito grande no momento em que as criptomoedas se alavancaram também e os caras transformaram o ransomware, né, o sequestro de dados, num negócio. Porque até então o ransomware não é de agora, né? Não é recente. Sim. Criptografar dados e tal, a gente brincava com os caras assim, vai lá, criptografa tudo, o cara não consegue acessar. Toma aqui a chave para recuperar e tal, né? Isso existe, criptografia existe desde sempre, né? Digamos assim. Mas uma organização criminosa identificou nas criptomoedas uma forma de monetizar isso. Então isso virou negócio. Então tu tem o teu negócio, né? Tu tem aqui a Salt System trabalhando e tu tem os caras lá trabalhando também, né? O objetivo deles é atacar uma empresa, criptografar, cobrar pela recuperação. Pelo resgate, como eles falam. Pelo resgate, né? É literalmente isso, é um sequestro de dados onde se tu não pagar o resgate, eu não vou liberar eles. Tem o backup, não quero saber dessa negociação, né? A gente recomenda nunca negociar com esses casos, porque estão negociando com criminosos, né? Aí a coisa evolui para um segundo estágio, que é a extorsão, né? Tá, tudo bem, tu não vai me pagar para que eu libere os dados, então me paga, senão eu vou divulgar os dados. Então a situação ela vai evoluindo, diga-se de passagem, mas ela vai evoluindo para pior também, né? Os caras vão sendo cada vez mais assertivos no objetivo deles, que é ganhar dinheiro, né? Então assim, eles não estão lá de brincadeira. Antigamente a gente falava assim, vou invadir o site do Inter, colocar o do Grêmio, né? Fazer o vice-versa, né? Hoje não, hoje são organizações. Então tem a pessoa que descobre as falhas, tem pessoas que aliciam credenciais, né? Então eles oferecem dinheiro para quem vender sua credencial, né? Então assim, é um negócio, cybercrime é um negócio hoje, né? Se for somar tudo que eles arrecadam, né? Se eu não me engano, é Estados Unidos, China, cybercrime como um PIB, né? Eles conseguem produzir um PIB maior que de muitas organizações, né? Então o vazamento de dados, né? O ataque, o objetivo de roubar esses dados motiva esses caras porque é financeiro. A gente acompanha os relatórios do Fórum Econômico Mundial, tem vários relatórios que não são TI, não são SI, digamos assim, mas eles colocam o cybercrime como top 10 certo, né? Alguns colocam os top 1, 3 como preocupação para os próximos 5 anos, né? E não vai diminuir, né? Os criminosos eles seguem evoluindo, né? E aí a gente tem ainda questões de guerra, né? A gente tem criminosos que são financiados por países, né? Então às vezes a gente vê criminosos da Rússia, da China, Coreia. Eles são, né, de certa forma, bancados, né, para atingir os negócios do estado deles, né? Sim. Então, a gente precisa roubar lá os projetos da Embraer, né? Então, pode ser que tenha acontecido isso, né? A gente tem suspeitas, né? Não tem nada... Eu vou dar uma pesquisada depois desse negócio. É legal. Fala lá, pesquisando, a gente põe o link também. E até comentando, falando um pouco assim, a gente também tem um episódio que até participou, como funciona para os times de TI quando acontece um ataque, o que acontece, como é formar uma sala de guerra. Sim. Que aí envolve todo mundo, né? Isso. Aí não tem escapatório. Uma sala de guerra, ela é tensa, né? Muito. A gente sai de um incidente, às vezes vira uma crise, né? Uma crise a gente chama quando normalmente tem que envolver investidores, falar com a mídia, falar com as pessoas interessadas, né? Comunicar, se posicionar. Aí vira uma crise, né? Mas a sala de guerra, sim, ela é um momento tenso demais, porque às vezes tu não sabe nem como a coisa começou e a gente precisa resolver. E a coisa vai se tornando pior com o passar do tempo, né? A gente tem lá algumas recentes, assim, e elas... E as horas, né, são fundamentais, né? O tempo de resolução. E o que as empresas não têm. Na verdade, é os dois tempos. Exato. Né? Tu conseguir entender o que aconteceu e agora nós temos que resolver o problema. Isso. E normalmente as empresas não estão preparadas, né? A grande maioria não está, né? Ou está em teoria. Só que quando tu tens um incidente grave acontecendo,
normalmente tu deveria ter um plano de resposta a incidentes, né? As empresas não têm, normalmente a sua grande maioria não tem na teoria, eu volto o backup, mas nunca testou o backup. Exato. Né? Esse é um problema. Isso é muito... O backup, é brincadeira, né? O backup sempre funciona, o restore nem sempre, né? Exatamente. O backup tá lá, ele existe. Mas existe. Conseguir fazer ele voltar é outro 500. E esses são problemas antigos, né? Normalmente o que a gente tem observado é que o cara às vezes não quer destruir os dados, ele... Tirando esses casos de ranço, de sequestro, né? Às vezes é mais valioso ele ficar dentro da organização, quietinho, coletando informação, buscando o que ele quer e mantendo, né, esse acesso contínuo, né? A gente chama de persistência. Ele quer persistir dentro do ambiente para roubar o máximo de informações. E aí uma hora ele dá esse golpe fatal, né? Sim. E aí as empresas às vezes não estão estruturadas para responder a incidentes, às vezes não tem a visibilidade, né? Tu não consegue traçar uma linha do tempo do que aconteceu porque tu não tem ferramentas de monitoramento e tal. Então esses investimentos, né, as empresas têm que entender que precisa de um básico, né? Precisa conseguir se recuperar, precisa se defender desses ataques mais comuns, né? E é o que eu sempre recomendo para as pessoas, né, para as empresas, que elas entendam quais são os principais riscos, né? Tipo, o que são as principais ameaças do ano anterior, do ano seguinte, se informem um pouquinho e questionem os times, né? Porque a gente vê que a segurança da informação ela ganha força quando ela está atrelada a um objetivo de negócio, sabe? Se tu assim, precisa botar o antivírus porque precisa botar o antivírus, né? O anti-malware porque a coisa não se sustenta, ela vira um custo dentro da organização, sabe? Aí a gente chega, poxa, eu gasto tanto com segurança da informação. Peraí, vamos colocar aqui que a gente tem um investimento, o centro de custo está todo da segurança da informação, mas quem está usando é outra área de negócio, né? Sim. Ofuscação de dados lá, não é segurança da informação, é a área de negócio aqui que está precisando e tal. Então exige que alguém tome essas rédeas, consiga organizar, né? Que é o papel do CISO. Né, que as empresas hoje ainda não têm. Voltamos ao produto do CISO, que é isso, né? Quero fazer essa gestão toda aí. E ela é complexa e ela num primeiro ano ela assusta normalmente essas organizações porque, poxa, eu não enxergava isso, eu não entendia disso, né? E aí tem essas questões de que normalmente a gente vê falta de organização, né? Falta de governança, né? Existem iniciativas que partem de dentro da TI tradicional, né? E aí, quando a SI está aqui embaixo da TI ainda, ela não consegue falar com o negócio, ela não consegue entender os objetivos, ela cuida de uma ferramenta, mas ela não atende aos objetivos de negócio, né? Então, é normal, né? Não deveria ser normal, mas é a observação que a gente tem feito, assim. A gente acompanha bastante o cenário Rio Grande do Sul e começa, assim, uma iniciativa de dentro da TI, que aí quer se tornar um setor, que quer ganhar uma cadeira lá de direção, mas é uma jornada longa. Sim. E após um incidente, é onde ganha força, sabe? Então, quando o incidente ocorre, a sala de guerra acontece, tu precisa envolver mais partes. Poxa, eu nem sabia. Tem a pergunta aquela do por que a gente não tinha isso antes, tipo assim. Tá, então agora vamos ter que fazer. Sim. Então, beleza, então agora vamos fazer. Então, exatamente isso, né? A gente vê alguns ataques acontecendo e logo depois o investimento, né? Essa é uma situação delicada, né? Porque normalmente o custo de manter a segurança da informação é mais barato do que o custo gerado por esse incidente, por esse ataque. Né? Exatamente. Tu vai envolver agora as pessoas por quanto tempo? Isso. Né? Para resolução, para análise, para tudo. Quando tu consegue fazer. Exato. A gente trabalhou em incidentes em que era suposição. Cara, a gente não tem o que olhar aqui porque não existe ferramentas para isso. A gente começa do zero, né? Vamos começar do zero e vamos de novo. E aproveitando, boa. agora falando um pouquinho, né, um foco, e para quem está interessado em seguir uma carreira, né, em cibersegurança, quais são as dicas, assim, quais são as skills, né, que eu acho que é o melhor falando, skills que um profissional vai ter que buscar para isso. Aquelas skills que depois vão te mandar currículo. Sim. Ótima pergunta, né, o pessoal tem bastante curiosidade, né? É um assunto quente, né? Segurança da informação, cyber, né?
E ela é uma carreira em que eu comecei tardio. Vou falar um pouco da minha experiência, como eu cheguei. Eu comecei tarde, né? Porque tarde comparado com o que a gente vê hoje, né? A gente vê, menino ali, menina de 5, 6, comecei a programar e a coisa foi indo assim. Sim. Eu fui começar depois dos 20, né? E aconteceu por acaso. Se eu fosse hoje, né, recomeçar a carreira, eu acho que se a pessoa quer uma base técnica ou uma carreira de técnica, de especialista, ou uma carreira de governança, né? Ela precisa optar por uma das duas num determinado momento, né? Não, tu acaba se tornando um generalista, né? Talvez não é o que a pessoa quer e tal, mas ela é uma carreira que ela exige muitos fundamentos, né? Hoje existem faculdades que são de cibersegurança, são de segurança da informação, mas elas vão mais ou menos por esse caminho, né? Desenvolvimento. Sim. Os profissionais de cibersegurança, de segurança que conhecem desenvolvimento, eles são aquela mosquinha branca com olho azul ainda, porque normalmente o pessoal pulam essas etapas, né, de fundamentos, né? Desenvolvimento, né? Isso. Então, assim, profissionais de segurança em desenvolvimento, né? Segurança AppSec, segurança de aplicações, conseguir entrar numa squad e resolver as questões de segurança, esse cara é muito raro, né? Sim. Porque tu começa, né, querendo fazer segurança da informação com os produtos que tu tem ali e tal, com o antivírus e tal. Mas vamos retomando aqui a estrutura, né, de um profissional da vertical técnica, né, são os fundamentos. Precisa saber desenvolver, né, precisa saber. Foi a última etapa que eu fui, né, eu não sou um desenvolvedor. O ChatGPT me ajuda muito, né, a gente tem essas linguagens, né, de automação, de linguagens do ChatGPT, as linguagens de estão ali de desenvolvimento e que o ChatGPT consegue te responder para conseguir fazer isso. Então a gente conseguiu avançar muito nisso, né? Eu aproveitei muito disso, né? Mas a pessoa que sabe desenvolver, tem os fundamentos de rede, fundamentos de sistema operacional e depois cai nos fundamentos de segurança, ela tem uma alavancagem assim muito rápida, né? Porque se tu cai direto assim, eu vou estudar segurança da informação. Aí tu tem teus conceitos, mas os conceitos de segurança da informação partem do princípio que tu já soube desenvolver algo, Sim. Trabalhou com sistemas operacionais e tu sabe rede. Então, se eu decido trabalhar com segurança de aplicações web, ele vai partir do princípio que tu sabe o que é um sistema web, né? Os livros, as documentações, eles não abordam desde o começo. Normalmente, tu parte do pressuposto que tu já conhece o que é um servidor web. O texto começa considerando que você já tenha conhecimento em desenvolvimento, né? Vamos iniciar por aqui. E normalmente, né, aqueles memes do cara com as escadinhas, né? O cara põe o pé lá em cima já querendo... Né? Isso, ele cai lá em cima na segurança da informação. Só que tem um longo caminho, né, pra trilhar antes de chegar no topo. É muito difícil, assim, tu ver carreiras que começam exatamente assim, porque essa é uma teoria, né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer dessa forma, né? Mas se a gente tivesse como, né, escolher, e vai ser assim, porque às vezes o cara não gosta do desenvolvimento, né? Ele não gosta, não gosta de redes, né? E isso vai dificultar a carreira dele para se tornar um especialista, né? Isso dificulta, porque tu vai ter que, por exemplo, analisar um incidente, tu vai ter que entender como a coisa aconteceu, se for num sistema web de uma forma, se for numa rede de outra, se for num banco de dados outra, né? Então, assim, é muito difícil tu estudar tudo a fundo, né? Quando tu cai na segurança da informação e tu tem essa base, todo dia tu vai ter alguma coisa nova para aprender, né? Então, eu não sei a fundo banco de dados, mas eu sei como as coisas acontecem, né? Como funciona, e quem sabe, quem é o cara que mais sabe, eu vou conseguir conversar com ele numa boa, né? Eu vou conseguir entender como funciona. E normalmente, quando tu tá estudando a segurança mais ofensiva, tu tem que conseguir rapidamente entender como a coisa funciona. Sim. E entender quais são os gaps que ali podem existir, né? Então, quando a gente fala que o desenvolvedor, né, o cara que veio de desenvolvimento tem mais facilidade, ele tem uma rampagem, ele é um cara raro, é porque ele, na cabeça dele, consegue, poxa, esse sistema de login aqui funciona dessa forma. Eu conheço a linguagem. Perfeito. Eu sei aonde o cara pode ter errado, né? E aí é onde ele consegue explorar aquelas coisas que não são óbvias, né? E é uma tendência, não uma tendência, mas é algo que acontece bastante, que é abusar da lógica de negócio, tá? Abusar da lógica do sistema. Então tu vai usando coisas legítimas, né? Poxa, eu sei como funciona um sistema de upload do PDF para eu botar minha identidade lá.
será que o cara fez da forma correta? Vou tentar fazer um upload de um arquivo que não é um PDF. Vou fazer o upload de um PHP e vou tentar usar esse PHP e fazer outra coisa. Então, assim, entender como funciona nas entranhas, né, é onde vai dar essa diferenciação para ele no mercado, assim, e que hoje, justamente, é um cara muito difícil de encontrar. Né? Se a pessoa desenvolve e quer migrar para a área de segurança, ela é muito rápido, porque ela está acostumada a desenvolver, entender as documentações, sair fazendo, construir, né? E o cara que começa na segurança da informação e vai buscar o desenvolvimento, eu falo por mim, né, me parece mais difícil. É um pouco mais difícil porque tem muito que fundamento. não vai ter a base principal, que é o Pode desenvolvimento. até ter uma habilidade Isso. em entender melhor as coisas, ter uma lógica ao natural, de repente, mas tu vai gerar uma dificuldade, porque o teu entendimento, se tu vier daqui pra cá, é subir escada, efetivamente. Aqui tu tá descendo uns degrauzinhos, né? Começou lá de cima. Mas tu vai ter que descer. Tu vai ter que recuar um pouquinho e... Faz parte do jogo. Mas legal, então assim, no resumo se o cara começar por uma lógica de programação, começa a estudar um básico introdutório de um desenvolvimento, e aí difere da nosso linguagem. básico do... Nosso básico, né? Depois vai pro sistema operacional, vai aprender um pouco do sistema operacional, redes, e aí vai e chega o último passo. É a segurança da informação. Vamos dizer que o último passo seja, né? Mas para que seja algo fluxo melhor, seria essa escadinha. Né? Sim, e nesse mundo que tu vai explorando, tu vai se identificar com as coisas que mais te agradam, né? Então o desenvolvedor pode ter facilidade lá no desenvolvimento, dificuldade em redes. Cara, não vai ser um profissional que vai trabalhar lá com firewall, com detecção, com resposta, né? Ele vai trabalhar em squad de desenvolvimento, tirando dúvidas, né? A gente chama de Security Champion, né? Todas as dúvidas que um desenvolvedor tem em relação à segurança, ele aciona esse cara aqui para tentar resolver, ou ele revisa código e tal. Então as áreas são imensas, né? Sim. Então assim, não existe um treinamento, um curso para investigação. Existem, né? Mas assim, como é que tu vai te inserir dentro da Deep, da Dark Web, dentro dos grupos, ficando anônimo, buscando informação? Sim, é um universo muito grande, né? Então assim, tu tendo a base, tu vai conseguir se desenvolver depois disso. A gente entende que o cara tem que ser, né, a pessoa tem que ser dinâmica ao ponto de se reinventar rapidamente, porque as ameaças mudam, né? Então assim, a coisa muda, né? É o que a gente estava conversando. Né? O cara não pode, não vou dizer engessado, mas ele tem que estar adaptável. Isso. E ele nunca vai deixar de aproveitar nada, né? Então assim, tudo que ele aprendeu, as coisas são novas, elas se modificam um pouquinho, mas sempre ela tem uma ligação como era no passado, né? Então o Answer, ele é antigo como sempre foi. Ele só é utilizado de uma maneira um pouquinho diferente agora, né? E isso são diversos casos. Um monte de situação. Conhecimento a gente nunca joga fora. Ainda mais nós da TI, né? Tu sempre acaba pesquisando usando no outro lugar. Né? Ele vai voltar. Perfeito. Eu vou fazer aquele corte agora aqui para dizer o seguinte, né? Se tu tem alguma outra pergunta que tu queira fazer, nesse momento agora a gente tá encerrando o episódio. Porque, tipo, como a gente sempre fala, passar muito rápido. E vocês estão vendo que eu tô meio por cima, assim, porque é da minha garganta, tá? De novo, eu tô bem pertinho do microfone, porque até hoje já me xingou lá. Fala mais perto aí, pô. Né? Mas então... Toma mais chazinho. Tô aqui, né? Depois eu tomo mais um golinho de chá ali. Mas é isso, acho que assim, é importante a gente até, vamos dizer, encerrar nesse momento aqui esse papo. E já deixar um tópico aqui, porque a gente tem mais papo, tem muita coisa pra falar, né? Dá pra trazer até um episódio de alguma ferramenta específica, uma ideia. E já fica o convite também, né, pra vocês. Daqui a pouco vem com o Henrique de novo, tenta ver com o Henrique aí, né? Que acabou não podendo participar. Mas trazer um segundo app pra nós aí, eu acho que é bem importante. Ótimo. A gente pode focar em. Né? A gente foca em alguma das verticais. Isso. Né? Se o pessoal tiver mais vontade de ouvir sobre uma delas. Boa, perfeita. Fica até a dica pra galera aí, ó. Quando já for lá, dar o joinha, seguir o canal e compartilhar. Seguir lá o canal da galera também da Netify. Nós vamos colocar os links aqui pra vocês. E aí deixa o comentário, ó, pô, dá uma olhada no link lá da Netify, pô, olha as verticais da galera lá. Pô, pessoal, vamos falar mais dessa aqui, que isso aqui me interessa. Se tiver uns comentários massa lá, daqui a pouco a gente puxa de novo o pessoal e traz pra fazer esse comentário de uma vertical específica pra todo mundo. E tem vale muito assunto, né? Muito assunto. Mas então, pra encerrar, né, eu queria te agradecer, Wagner, obrigado mesmo pela presença. Legal, a gente já se conhece aí de passadas aí, né? Mas foi bom o papo. E aí, oportunizar assim, cara, essa câmera, como o Bruno falou no início, é tua. Se quer deixar um recado pra galera aí, deixar a rede social, deixa aí o link também lá, comenta mais sobre Instagram, alguma coisa aí, fica à vontade. Deixa um recado pra galera e se despede da galera aí. Maravilha. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Acho que foi um papo muito rápido, né? Passa, né?
E faltou tanta coisa de falar, me Sim. desculpa se eu atropelei uma coisa ou outra, porque a gente vai falando e vai puxando, né? Então, Essa é a moral, né? eu vou deixar isso aqui, né, vou me convidar pra Por gente favor. continuar falando, né? Por favor. Com certeza. Eu vou pedir então pro pessoal acessar as redes sociais da Net5, né? A Net5 é o meu dia a dia também, né? Sim. Eu acabo nem tendo redes sociais, eu sou um cara que não que uso nós nada, aqui, cara, não uso só usa nada. da empresa. Eu uso da empresa e tal, né? Então, assim, convidar o pessoal a participar lá das nossas redes sociais, visitar o site da Net5. Se tiver alguma curiosidade, quiser bater um papo, a gente fica sempre à disposição. A gente tem alguns workshops que a gente faz Legal. para as Nossa. empresas, né? Porque, como eu falei, a segurança da informação para nós, para mim, né, para o time lá, é o dia a dia. Então, se o pessoal quiser conversar, às vezes a gente tem a oportunidade de falar sobre segurança da informação, assim como a gente está falando aqui, a gente fica sempre super à disposição. Nossa. A gente, né, gosta muito de falar, a gente divulga, a gente vive e a gente está E é à importante. disposição. A gente entende que é importante para todo mundo e também é um negócio. Já virou cunho social, na real. É. Né? Vira cunho social, né? Porque, A pô, é gente importante, segurança da informação Sim, tá cada sim. vez mais importante. A gente tem muitos casos assim de que onde hospitais são atacados, né? Sim, imagino. A operação de um hospital acaba. Eu atravessando o assunto de novo, né? Não, Eu tava me despedindo. Não, faz o comentário, já, a gente já deixa como Recentemente, tópico aí. recentemente a gente acompanhou um ataque no hospital nos Estados Unidos, onde a operação parou, né? Porque não existia segurança da informação. Sim. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que ser um Legal, projeto pra global, né? Um projeto do Brasil, digamos assim, em que a gente vê algumas iniciativas de políticas de cibersegurança a nível, né, Brasil, que o governo vai assumir, vai ter. Existe muita gente boa trabalhando na segurança da informação dentro do Exército, né? Então, eu acho que vai ser uma iniciativa muito legal e ela vai ter um cunho social também, porque Perfeito. se fala de privacidade, proteção de ambientes críticos, né? Sim. Tiver ataques à infraestrutura crítica, que é, por exemplo, a sistema de água, de esgoto, de energia elétrica, Cara, precisa ser, né? a gente volta de novo, eu comentei aqui e cortando para a gente não continuar seguindo, a gente vai dar sequência aqui, né? Mas é porque é bom, porque tem assunto. Volto pro filme do Duro de Matar do 4.0, que é exatamente isso, né? Os caras começam a invadir esgoto, trem, não sei o Dicas quê. de filmes detona. também aqui. Eu vou botar a dica de filme aqui Pois. e eu vou catar porque eu não achei, tá? Não acha- Eu não quero falar bobagem que eu tava olhando se eu não falei alguma parte do filme do Snowden, tá? Que eu acho que foi um pedaço do filme do Snowden. Vários filmes Dá aí. uma olhada lá e comenta. Mas então, obrigado de novo, tá, Dani? Valeu mesmo a presença. Foi um prazer. Muito estar obrigada. aqui. Pelo assuntão. Obrigada pela Agradeço, parceria. Estamos sempre juntos. Agradeço todo mundo que está nos acompanhando aí. Sempre bom ter todos vocês. A gente se vê no próximo episódio aqui no canal. De novo, aí, segue, curte, compartilha. Isso Aquela aí. máxima de sempre. Quando a gente chegar lá nos 1.500, tem promo e a gente dá um jeito de ver o que é. Isso. As grandes Vamos marcas lá. se seguir. Obrigado, tá, gente? Obrigada, Valeu e até o próximo tchauzinho. episódio do Threadcast aí. Até mais, valeu. Valeu, tchau, tchau.